Já parou para pensar que quando eu faço a compactação do subleito do meu piso, eu posso ter níveis diferentes de compactação dependendo a posição dentro da minha obra, né? Seja galpão, seja pavilhão? Pois é, muitas vezes isso passa despercebido, a gente não se dá conta disso na hora de projetar. Então eu vou trazer para vocês hoje algumas situações em que isso pode ser um problema, né? E como é que a gente resolve isso. Muito bem. Qual é o problema? Quando a gente fala de galpão, por exemplo, né? A gente precisa executar as fundações. E para executar as fundações, quando são feitos os blocos ou as sapatas, eu preciso fazer uma escavação. E, ok, faz a escavação, muitas vezes pequena, outras vezes nem tão pequena assim, né? Dependendo da qualidade da mão de obra que eu tenho lá no local. Então vejam aqui, a escavação não foi grande, aqui ela já foi, né, exagerada, foi enorme. Isso que nem foi executado o bloco ainda. Então essa escavação precisa ser feita. E eu preciso fechar essa escavação depois, né? Eu preciso colocar aterro ali para deixar nivelado com o solo existente. Bom, normal, tá? Até aí tudo bem. Mas como é que é feita essa compactação aqui desse solo? Você já parou para pensar se esse solo é muito bem compactado ou não? Né? Vamos ver uma situação aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, será que eu tenho o mesmo grau de compactação? Aqui eu já estou falando em subbase, né? Na subbase e dessa região em torno do bloco? Acho que não, né? Aqui só foi jogado um pó de brita, nesse caso aqui, na volta, e ficou assim, tá? Outro ponto. O rolo compactador ele não consegue passar aqui, né? Muito próximo dos pilares. Por quê? Eu posso ter, nesse caso aqui eu tenho tubulação passando com caixas de inspeção, né, caixas pluviais, então já não consigo compactar, né? Vocês vão ver aqui que está mais liso, né? Aqui o rolo pé de carneiro passando até, né, mais ou menos nessa região, e aqui liso. O que foi passado aqui? Foi passada a placa vibratória. Ela não vai gerar uma compactação tão boa quanto o rolo, né? Então, isso aqui pode ser um problema. Pode ser não, vai ser um problema, tá? E isso aqui a gente está falando aqui na volta de todo o galpão, né? Nesse caso aqui, ó, não vai nem ter como compactar com a placa vibratória, porque foi tirado muito pouco solo, né, em volta desse meu bloco. Então aqui, provavelmente o pessoal vai colocar terra, né, e vai deixar assim. Talvez quando encheu aqui de terra vai passar aqui, talvez com a placa vibratória só por cima, mas a minha compactação aqui vai ser muito ruim, tá? Mas o que pode acontecer, tá? Veja bem, imaginamos que a gente tem aqui uma fundação de um pavilhão, solo natural, aqui um solo mal compactado, e aqui um porta-pallet bem na borda do piso, tá? Ah, mas Diego, tu tá falando que pode dar problema, mas em muitos casos eu não vi isso. Porque às vezes a gente não tem carregamentos aqui na borda, né? O nosso carregamento está mais no centro do piso, não na borda. Então aí é basicamente o peso próprio do piso. Mas quando eu tenho carregamento, isso pode se transformar num problema sério. Então imaginem que eu tenho um porta-pallet aqui, são dois pilares, né? Piso, subbase, solo natural. Eu preciso transformar isso de uma maneira que eu consiga calcular, tá? De forma simplificada. Eu tenho um apoio aqui praticamente rígido, porque a minha estaca ela vai deformar muito menos do que o meu solo, então vamos considerar ele rígido. E aqui meu solo como apoio elástico. E aqui minhas duas cargas. Isso vai fazer com que eu tenha momentos negativos e positivos aqui. Funciona como uma viga, né? E o vão dessa viga que depende dessa distância que eu tenho aqui de solo mal compactado, né? Ele praticamente não contribui aí para distribuir os meus carregamentos. Então eu vou gerar aqui momentos fletores maiores do que eu estou gerando aqui no centro do piso, tá? Enfim, isso pode gerar fissuras aqui. Então às vezes a gente não entende por que está acontecendo fissuras no nosso
piso, tá? E pode ser justamente por causa disso, tá? Para mostrar para vocês, até lancei aqui no CIA um modelo, tá? Uma placa aqui apoiada no solo, essa região aqui sem apoio e aqui o nosso bloco com apoio rígido, tá? Deixa eu tirar aqui e botei aqui uma viga fictícia para a gente ver os esforços. Olha só como aumenta aqui o nosso esforço. Eu coloquei os mesmos carregamentos, tá? De porta-pallet. E, claro, não dei importância para o valor, é mais para entender o mecanismo, tá? Então, olha só, vou gerar um momento negativo aqui e um positivo. E aqui um negativo de menor intensidade, tá? Então, nessas regiões, se eu não armar o suficiente, eu vou ter problemas aí com o meu piso, possivelmente fissuração. Teve um caso assim, há uns anos atrás, que o pessoal nos chamou e o piso estava bastante fissurado, tá? E no piso, como um todo, tinha um metro e pouco de aterro em todo o piso. O piso não tinha sido carregado ainda. Estava um ano lá parado, esperando ser alugado o galpão, e o piso estava todo fissurado. Todo não, mas estava bastante fissurado. E a gente foi ver, né, o que tinha acontecido. A gente foi nas bordas aqui visualizar e tal, e a gente viu que o piso tinha afundado em torno de 1 a 2 centímetros. E a gente pediu os laudos de compactação do solo e tudo mais, e o pessoal não tinha feito nada, tá? Então, a compactação é muito importante. Não adianta eu fazer um piso muito bem feito sobre essa compactação e a compactação ser mal feita. O piso vai acabar acompanhando as deformações, né, desse solo. Bom, seguindo aqui. O que a gente pode fazer? Abrir uma vala maior em torno dessa fundação e fazer a compactação em camadas, tá? Camadas aí pequenas, de 10 centímetros, porque a placa vibratória ela não consegue compactar tanto quanto um rolo, tá? Então, esse vídeo aqui eu filmei porque daqui a pouco para vocês pode ser normal, tá? Dependendo da obra que vocês trabalham. Mas isso aqui é difícil de ver, tá? O pessoal normalmente joga ali, passa a retroescavadeira por cima e é isso, né? A compactação está feita. Então, quando eu vi o pessoal fazendo bem feito em camadas pequenas, eu tive que filmar, tá? Bom, e o que nós podemos fazer, tá? Reforço. Isso é uma das coisas que dá para fazer, né? Claro, compactar bem, isso aí é certo já. Só que assim, muitas vezes a gente faz o projeto e uma outra equipe vai lá executar e a gente não, muitas vezes nem tem conhecimento do que está acontecendo na obra, tá? E eu sempre falo, quando a gente faz projeto, de preferência a gente precisa saber quem vai executar. Porque daqui a pouco é uma empresa não muito qualificada, não tem setor de engenharia, não tem nada, eles não vão se preocupar com isso. Às vezes o pessoal contrata empresa de terraplanagem, é mais barata. Então o pessoal não dá muita importância para esse tipo de coisa. Quando vocês desconfiarem, né, às vezes são obras menores e tal, o pessoal não vai executar muito bem, né, a compactação nessa região, trabalhem com reforços. Coloquem reforços aqui nessa região justamente para suportar esses momentos fletores adicionais. Se vocês fizerem isso, não vai ter problema. O piso vai se apoiar aqui no bloco e vai se apoiar no solo que está bem compactado. Então, não tenho problemas, tá? Quando uma obra é muito bem executada, tem o setor de engenharia, tem engenharia na obra, já melhora, né? A gente reforça isso no projeto, coloca um detalhe dizendo que tem que ser muito bem executado e está tudo certo, tá? Outra coisa que eu acho bem importante salientar é a questão do bloco, da parte de cima do bloco. Aqui, normalmente, tá, a gente aconselha a fazer aqui, passar a subbase por cima do bloco. Tá? Pelo menos uns 8 a 10 centímetros. E não executar o piso diretamente sobre o bloco, né? Como é o caso aqui, ó. Deixa eu mostrar, era a primeira imagem aqui, ó. Olha só. Nesse caso aqui, o piso foi executado diretamente sobre esse bloco. Olha como ele está rugoso.
provavelmente não, o piso vai aderir nesse bloco e vai impedir a livre movimentação horizontal. E nós queremos que o piso se movimente horizontalmente. Então esse aqui pode ser um problema, ele vai travar meu piso e eu posso ter fissuras por causa da retração. Tá? Então o ideal é passar essa base por cima do bloco. Isso faz com que o meu rolo possa passar aqui por cima. Tá? Então ele consegue compactar melhor, inclusive vai compactar em torno do bloco de uma maneira mais eficiente. E eu depois coloco a lona e eu evito esse problema de restrição que essa rugosidade gera, né, no meu piso. Então, né, é importante deixar um detalhe, e claro, isso às vezes não tem o que fazer. Isso já vem no projeto arquitetônico, já está executado, o piso tem um nível definido, não tem muito o que mexer. O ideal é conseguir conversar antes e fazer com que esses blocos sejam executados um pouco mais baixo, né, e a gente conseguir fazer essa subbase aqui por cima do bloco, tá bem? Bom, pessoal, se vocês gostaram aí das nossas dicas, se inscreva aqui no canal, curta aí nossas redes sociais e aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso de dimensionamento de pisos de concreto. A gente vai ensinar aí desde a concepção do piso até o detalhamento e entrega para o cliente.